Graça e paz, meus amados irmãos, meus amados amigos. Este é o programa Conversa com o Pastor, seu programa de toda segunda-feira, onde trazemos sempre um tema relevante da palavra de Deus, quer seja um tema voltado à Bíblia, um tema doutrinário, um tema também missionário. Nesta noite de segunda-feira, é um privilégio ter conosco, né, a irmã Tatiane. A irmã Tatiane é missionária na Albânia e eu vou dividir aqui a tela com a irmã Tatiane nessa noite. Boa noite, irmã, graça e paz, é um Boa privilégio noite. ter aqui conosco. Boa noite, muito obrigada por ter me convidado. É um prazer também poder compartilhar um pouco sobre os desafios missionários. Bem, maravilha. Né? Lembrando a todos que a conversa com o pastor é comigo, com a irmã Tatiane, só que nessa noite, né, o programa teve que ser gravado, né, por conta da questão do fuso horário, né? Nós estamos numa quinta-feira, dia 27, aqui no Brasil é 9h14 da manhã. Que horas são aí na Albânia, irmã? Aqui são 2h14. Então a irmã já almoçou, enfim, Já. o dia da irmã já está mais avançado, a irmã já está mais à frente do que a gente, tá bem? Mas deixa aí o seu boa noite, sua consideração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Você nos ajuda, né, com isso a continuar levando o programa Conversa com Pastores, programa de conhecimento de missões, de conhecimento bíblico a mais pessoas. Bem, irmã Tatiane, né, eu descobri, na verdade, a irmã através da leitura do jornal Batista Bíblico, né, pastor Manuel Cano, dos irmãos que trabalham, né, na junta de missões, né, na comunhão Batista Bíblica. São irmãos muito queridos. Eu tive a oportunidade de ler um pouco da carta da irmã, ler um pouco do trabalho da irmã e falei, poxa vida, né, vou convidar a irmã um dia para contar um pouco da história da irmã, daquilo que a irmã realiza aí no ministério do Senhor, né? Então, inicialmente, irmã, eu gostaria que a irmã se apresentasse, né, contasse de onde é, enfim, e na realidade o trabalho missionário ele não pode ser feito sem um requisito inicial prioritário, que é o novo nascimento, né? Nós precisamos, né, para levar o evangelho, conhecer o evangelho. Então eu queria que a irmã falasse também um pouco da conversão da irmã, enfim, e também do chamado, contasse para nós um pouco da conversão, do chamado da irmã para missões. Bom, meu nome é Tatiane Casonato, eu sou de Campinas, São Paulo. E, bom, eu não nasci em um lar cristão. Assim, os meus pais iam uma vez no ano lá na terrinha de Nossa Senhora para fazer lá orar pelos santos e tudo mais, mas eu nunca entendia muito bem o que era aquilo que a gente estava fazendo. Até mesmo os costumes, né, de passar em frente a uma igreja e fazer a cruzinha, a gente fazia, mas não sabia de nada. Então, bom, a minha casa estava meio bagunçada, assim, minha família estava uma bagunça. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade e aí alguém falou para minha mãe, Dona Fátima, por que a senhora não começa a buscar a Deus? Porque eu acho que a bagunça que está a sua vida agora, esse é o momento de você buscar o Senhor. E como toda mãe, ela começou a buscar ao Senhor, ela comprou uma Bíblia, eu lembro que na época ela comprou uma Bíblia católica, e aí ela sentava com a gente, comigo e com os meus irmãos, eu tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo, e aí a gente ficava ali ao redor e ela lia algumas histórias pra gente, mas a gente também não entendia muito as histórias. E aí foi que ela encontrou a igreja que eu sou membro hoje, que é a Igreja Batista Bíblica do Centro de Campinas, São Paulo. E a gente começou a ir. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que eu teria que confessar os meus pecados para o padre. Que eu nunca tinha ouvido falar de igreja cristã, que existia pastor e que existia padre, não sabia que diferença que tinha. Então eu já fiquei naquela, vixe, eu vou ter que vou contar meus pecados. E quando eu cheguei lá, não foi o que eu via nas novelas.
Era simplesmente uma igreja normal, que tinha um pastor e acabou o culto, eu não tive que confessar meu pecado para ninguém. Aquilo ali foi um alívio até, né? Pensa, você com 8 anos de idade, pensando o que você vai falar para o padre, qual que é seus pecados. Então, foi um alívio. E aí a gente continuou indo na igreja, na escola bíblica dominical. E aí eu lembro que estava bem próximo da Páscoa. E aí foi na Páscoa que eu entendi que eu não tinha que confessar os meus pecados para alguém, mas que eu deveria confessar os meus pecados para o Senhor. E que Ele estaria pronto para poder me perdoar. Porque Cristo já tinha pago o preço do meu pecado. Foi ali naquela apresentação de Páscoa que eu entendi que eu deveria confessar os meus pecados ao Senhor e que eu deveria também entregar a minha vida a Cristo, que é o meu Salvador. Então foi a partir dali que as coisas mudaram. E essa foi a primeira decisão, o primeiro sim que eu falei para Deus. E a gente continuou indo na igreja. E aí, acho que depois de uns, deixa eu ver, eu tinha 8 anos, foi quando eu aceitei a Cristo. Com 11 anos, a gente continuou indo para a igreja, indo nas escolas bíblicas dominicais. E aí eu lembro que todo ano a gente tem um mês de missões. Uhum. E aí, nesse mês de missões, eu ouvi a história de Amy Carmichael, que era aquela mulher que comprava as crianças para Deus, que é o nome da história, né? A mulher que comprava crianças para Deus, que ela queria. E aí, todo o início da história foi que ela queria ter os olhos azuis. Aí aquilo ali já chamou a minha atenção, porque eu queria ter os olhos claros também. O meu pai tem os olhos azuis, os olhos verdes, e eu ficava, por que eu não tenho? E aí toda a história foi me chamando a atenção com tudo. E aí foi que... E aí, quando Quando eu ouvi a história dela, eu pensei... Eu senti Deus falando para mim, você vai ser missionária. Mas eu tinha 11 anos. Eu não sabia aonde, eu não sabia o que era aquele sim que eu estava falando para Deus de eu vou ser uma missionária. Eu não fazia a mínima ideia do que aquele sim iria mudar na minha vida. Mas foi assim uma mudança incrível e eu não me arrependo de nada. E aí eu lembro que eu contei para minha mãe, mas acho que a minha mãe estava meio assim, o que essa menina está falando, né? Ela ainda é muito jovem e na igreja eu não conversava com quase ninguém. Eu entrava na igreja, tinha minha aulinha lá, decorava os versículos, fazia tudo certinho e ia embora. Conversava só com os meus professores de EBD e com o pastor, com mais ninguém. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, você fala que você quer ser missionário, mas você sabe que missionário tem que falar na frente dos outros, né? Você sabe que missionário tem que falar com gente que não conhece. E aí eu comecei, nossa, é verdade. Como que eu vou desenvolver isso? E aí, o interessante foi que eu contei para o meu pastor que eu queria ser missionária, e aí ele foi me dando oportunidades. Eu tinha 11 anos, então eu podia ajudar com as crianças menores. Então, é ali que eu comecei, ajudando com as crianças menores. E aí, em seguida, a gente teve um projeto em uma favela. Agora, eu não vou lembrar o nome da favela, mas a gente começou a ter um trabalho na favela, e aí eu comecei aí também. Vamos, projeto na favela. E eu lembro que as pessoas, os meus professores de EBD sempre falavam que a gente deveria começar pregando o evangelho para os nossos vizinhos, para aqueles que a gente conhece, para a nossa família, para os nossos amigos. Comece aonde você está. E foi aonde eu comecei também. Eu já tinha os meus irmãos na igreja, já tinha a minha mãe, mas ainda faltava o meu pai. Então a gente começou a orar pelo meu pai. E aí os vizinhos também, a gente começou a fazer tipo uma escola bíblica na nossa casa, eu e as minhas 2 irmãs. A gente chamava todas as vizinhas, a gente tinha lá o nosso momento de contar as mesmas histórias que eu tinha ouvido no domingo, a gente ia contar para elas durante a semana. E ali a gente começou, eu e as minhas irmãs, a alcançar
as nossas vizinhas. E aí, com mais ou menos... E aí, eu lembro também que que o meu pastor, ele falava assim, você ainda é nova, mas você tem que pensar, se você ainda não pode chegar aonde Deus te chamou, faça o que é possível onde você está. Uhum. Porque em alguma área daqui na minha cabeça, eu tinha em mente de que eu seria missionária em uma tribo indígena. Mas Sim. com 11 anos de idade, como você... Não tem como você alcançar os indígenas. Exato. Não tem como você ir para uma aldeia. Então, quem Deus me mostrou ali naquele momento foi as favelas que a gente estava fazendo o trabalho, as crianças que estavam indo na igreja, os menores que estavam indo na igreja, os meus vizinhos, o meu pai, os meus colegas de escola. Foram essas pessoas que Deus estava me dando ali naquele momento. Uhum. E aí eu também comecei a orar para que Deus me mostrasse aonde que Ele me queria. E foi aí com mais ou menos 15 para 16 anos que surgiu a oportunidade também de ajudar em um trabalho com moradores de rua. A gente foi em um encontro de jovens e aí eles falaram que a gente está precisando de voluntários para trabalhar com o Seara Urbana, que é um trabalho com moradores de rua. Eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo, mas eu sabia que eu queria participar. Eu queria sentir, eu queria saber o que era. Uhum. E aí eu falei com as minhas irmãs, conversei também com um dos líderes de jovens, e a gente começou a participar. Toda sexta-feira, começava meia-noite, a gente saía para as ruas, e a gente não ia para dar comida. A gente ia lá com as bolachinhas e com o chá, e a nossa ideia era sentar no chão e conversar com os moradores de rua. Não era alimentá-los, mas investir tempo com eles. E foi aonde a gente fez a diferença também. Porque eu lembro que muitos deles perguntavam de que igreja que vocês são. E a gente falava que a gente não veio em nome de igreja nenhuma, a gente veio em nome de Jesus. E eles falavam, não, vocês são de alguma igreja, vocês vão em alguma igreja. Mas todos nós éramos de diferentes igrejas. Uhum. Certo. E aí eles também falavam pra gente, os moradores de rua, eles sempre falavam também, vocês são os únicos que vêm aqui e sentam no chão e conversam com a gente. As outras pessoas que vêm, eles dão uma marmita. Uhum. Eles dão até uma comida melhor do que vocês estão dando, mas eles não gastam tempo com a gente. Então, às vezes, a gente acha que tem que fazer grandes coisas para alcançar as vidas, mas um simples fato de você sentar e conversar com alguém, de dar o seu tempo, que hoje em dia, isso daí, o pessoal é no celular, é no Netflix, a vida hoje em dia é corrida. Ninguém tem tempo para o outro, né, irmã? Isso. Ninguém tem tempo para as pessoas, enfim. Tô vendo que a minha câmera tá estranha. Não, mas tá bem, irmã. Okay. Pode Pois continuar. é. Então, aí foi uma das experiências que eu comecei a ter. Aí também, o pessoal desse projeto queriam também alcançar prostitutas. Porque onde esses moradores ficavam, ficava bem próximo de onde as prostitutas ficavam. Aí que eu ficava, nossa, mas como que a gente vai conversar com essas mulheres? Uhum. Aí eu, com 15 anos, lá no meio, eu era a mais nova do grupo, obviamente, mas eu queria fazer alguma coisa, então eu estava ali junto, eu queria estar junto, eu queria aprender. Então eu vi o que aqueles missionários, aqueles voluntários faziam para alcançar, e eu só ia junto. E vou aprender. Não sei quando que eu vou usar isso, não sei como, mas eu quero aprender, eu quero alcançar pessoas. E aí, 3 anos depois, eu estava com 18 anos, foi quando eu tive a oportunidade de dar minha primeira viagem missionária para Coqueiral, Minas Gerais. E foi muito interessante ali, porque enquanto eu fazia o trabalho com moradores de rua em Campinas, eu comecei a pensar que talvez fosse só aquilo que Deus queria para mim.
Deus, não que seria só, mas aquela coisa de... Esse era o ministério que Deus tinha para a irmã nesse naquele momento, trabalhar com aquelas pessoas. Isso, aí não era... Deus me queria em tempo integral. Uhum. Eu sei que ele usa algumas pessoas que não é tempo integral, como todos aqueles voluntários, e tem pessoas que ele quer, não, você vai ser missionário em tempo integral. Então eu comecei a achar, talvez seja isso que Deus quer para mim. Uhum. Todavia, porém, naquela viagem missionária, Deus falou muito comigo, de que ele me relembrou de que eu seria uma missionária, de que seria em tempo integral. E aí foi quando eu fiquei, então tá bom, eu vou ser missionária em tempo integral. Quais são os próximos passos? O que eu tenho que fazer? E aí eu tinha começado a fazer faculdade de pedagogia, que eu não queria fazer. O meu plano era ir direto para o seminário, mas aí Deus falou, não, você não vai direto para o seminário. E enquanto eu fazia a minha faculdade, eu sempre me perguntava, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? O que eu vou fazer com pedagogia? Porque a minha ideia era, ainda assim, no final, talvez ir para uma aldeia indígena. Então eu ficava, eu não vou usar isso numa aldeia indígena. Aonde que eu vou usar isso? E aí, naquela viagem missionária, Deus confirmou, Tati, você vai ser missionária, você tem que esperar. Espera. Você vai ver que eu tô no controle. E aí, no outro ano, eu fui em outra viagem missionária, que foi quando Deus confirmou que eu estava fazendo a pedagogia, serviria para alguma coisa. Eu tô te guiando, Tati, eu tô te guiando. Uhum. Porque naquele time, nós éramos mais de 300 pessoas no Rio de Janeiro. E nós fomos divididos em diferentes grupos para ajudar as igrejas. E ninguém se conhecia. E por incrível que pareça, Deus me colocou em uma equipe que todas as pessoas trabalhavam com crianças e todas elas faziam evangelismo nas escolas. E foi quando veio aquela coisa de, então, peraí, eu posso usar a minha profissão para poder entrar nas escolas ou para entrar em algum lugar onde Deus vai me querer. Deus vai abrir as portas através da minha profissão. E assim foi. Continuei, todas as minhas férias eu ia em projetos, em viagens missionárias. Comecei a trabalhar na minha área de pedagogia, fiz um estágio de poucos meses e logo em seguida eu fui para fui promovida dentro de poucos meses e eu amava aquela escola, a Escola Montessori de Campinas. A metodologia é incrível. Eu amava, assim, as pessoas que eu trabalhava. E o interessante de tudo isso é que a metodologia de ensino, ela foi criada, a metodologia Montessori foi criada para crianças especiais, mas que se serve para crianças especiais, imagina para crianças normais, vamos assim dizer. Então, a escola que eu trabalhava tinha algumas crianças especiais, mas tinha crianças internacionais, e crianças brasileiras normais. Então, e assim, eu me apaixonei por isso, mas eu não sabia ainda o que Deus queria exatamente de mim. Mas eu também sempre tive na minha mente de que, depois que ele me mostrou, é isso mesmo, você vai ser missionário em tempo integral, como eu te falei desde o início. Então, eu fiquei, quando eu terminar a minha faculdade, eu vou fazer missões de tempo integral. E graças a Deus eu terminei minha faculdade. E naquele tempo eu estava noiva também. E o meu noivo, ele era pastor de jovens no Rio de Janeiro. E aí ele se mudou para Campinas.
para a gente se casar. Mas aí eu terminei a faculdade, foi exatamente quando ele me pediu em casamento. E foi quando Deus começou a me cutucar mais, Tati. Lembra que quando você terminasse, você iria para missões em tempo integral? Agora é a hora, você já terminou sua faculdade, você já teve. Agora é a hora. E aí foi que Deus me incomodou de uma certa maneira que eu falei, tá bom, aonde que o Senhor me quer? E aí eu fui para Santo André, para ajudar lá também, usando a minha profissão, que eles precisavam de alguém para trabalhar com as crianças, ajudar em homework, nas tarefas de De escola. casa. Isso, Isso, tarefas escolares das crianças. isso. Desculpa. Às vezes Não, a minha cabeça tá assim, ó. Eu tô é falando em normal. português, mas eu fico pensando às vezes em inglês. Qual que é essa palavra aqui? É, isso é normal. A irmã, faz quanto, só interrompendo, faz quanto tempo que a irmã trabalha no exterior, enfim? No meio exterior vai fazer acho que 4 anos. E aí na Albânia são 2 anos. Tá. Não, então, é só porque realmente às vezes, né, uma outra expressão, né, mas realmente não convivendo aqui no dia a dia, né, do Brasil, sim. Mas enfim, vamos Vamos continuar, continuar. irmão. Então, eles precisavam de alguém para ajudar com isso, e aí eu fui. E aí primeiro de tudo, falei com o meu pastor, falei com o meu noivo, falei, ó, eu tô indo lá, tô indo para Santo André, e o meu noivo, assim, vai. Se é isso que Deus tá falando para vocês, você vai. Tudo bem que eu acabei de me mudar só por causa de você. De você, né, para cá, Só por enfim. causa de você, eu me mudei, mas tá tudo certo. E aí eu vi que eu tinha o apoio da minha família, o apoio da minha igreja, o apoio também do meu noivo. Eu falei, então é isso mesmo, estou indo para lá. Eu fui para essa missão, fiquei 9 meses, mas eu ainda senti. Bom, primeiro que eu percebi que eu precisava conhecer mais a palavra de Deus, no sentido de que eu precisava estudar, eu precisava fazer algum estudo bíblico. Tipo, o Instituto Bíblico, foi o que eu fiz, né? O Instituto Bíblico, alguma faculdade teológica. E aí eu percebi que eu precisava disso, e aí foi quando eu saí dessa missão e falei, olha, eu tô indo porque eu preciso descobrir o que Deus quer de mim. Eu preciso aprender mais a palavra de Deus para poder ensinar outros. E eu também percebi naquele momento de que Deus não me queria, como que eu diria? Eu ainda estava, na minha mente, eu ainda iria para uma aldeia. E aí o meu noivo falou, não, para uma aldeia eu não vou. Eu falei, então tá bom, então tchau. E aí foi quando nós dois a gente percebeu que a gente tinha chamados diferentes e nós terminamos o nosso relacionamento. Porém, ele foi um dos meus mantenedores por algum tempo. Na verdade, por muito tempo. Foi por uns 4, 5 anos ele foi um dos meus mantenedores. Uhum. E aí foi muito bom de ver como que Deus foi trabalhando também, tanto na minha vida como na vida do meu ex-noivo. Então, simplesmente eu saí, conversei com meu pastor, falei, pastor, voltei. Eu sei que eu preciso de alguma faculdade, mas eu não sei que tipo de treinamento missionário eu preciso. E aí ele falou, bom, Tati, você sempre falou de ir para uma aldeia indígena. Então, para nós aqui, o melhor lugar para você ir é o Instituto Bíblico Peniel. Uhum. Entre em contato com eles, é integral. Você vai estar lá como a interna, e aí você vai saber como. Eles vão te ensinar como tá numa aldeia, como tá até mesmo para fora do Brasil. Na verdade, até naquele momento eu não sabia que isso seria útil para fora do Brasil. Uhum. E aí conversei com os meus pastores, tudo mais, e aí fui atrás de mantenedores, aí com a minha família e tudo mais, a gente conseguiu o valor que eu precisava. E aí eu fui para o Instituto Bíblico Peniel.
fiz vários estágios em algumas aldeias indígenas. E eu sempre estive orando, Deus, me mostra onde o Senhor me quer. Agora é o momento. Se o Senhor me quer em uma aldeia indígena... E foi quando eu fiz todo o Instituto Bíblico Peniel, fiz também o treinamento missionário da Novas Tribos, em Vianópolis, Goiás, o CTMS, e eu aprendi muito em como que é confiar em Deus, em cada passo. E como que foi útil todo esse treinamento que eu tive. Quando eu terminei, eu fiquei naquela de, tá bom, Deus, eu tô pronta para ir. Mas eu não sei aonde. E aí estava tudo certinho. Depois de alguns meses, estava certo de eu ir para uma aldeia que chama Gavião, que é no Maranhão. Só que aí o casal queria comigo. Eles tiveram alguns problemas. Acho que a mãe de um deles teve problema de saúde e aí ele não pôde ir. Esse casal não pôde ir. Então eu tive que esperar mais 6 meses para que alguém se formasse e pudesse ir comigo. Porque nessa aldeia não tinha ninguém ainda. Na verdade, tinha no passado, mas até o momento estava sem ninguém, por alguns anos. E eu falei, então tá bom, Deus, o Senhor sabe que eu preciso de uma equipe, eu não posso ir sozinha. E aí tinha um casal de amigos meus, que eles estavam para se formar também, eles falaram, Tati, a gente está disposto a ir. Nós oramos juntos, e eu fiquei um pouco, como que eu posso dizer? Ao mesmo tempo que eu estava na minha mente de que é isso que eu quero ir para uma aldeia, porque na minha vida inteira, desde os meus 11 anos, eu tenho em mente de que eu vou para uma aldeia indígena, eu estava sendo incomodada por Deus. E eu fiquei, Deus, eu falei para todo mundo, eu fiz todo esse treinamento para ir para uma aldeia. Então agora eu vou para uma aldeia. Eu querendo mandar em Deus, né? Tadinha de mim. Ô dó. Falei, não, eu sempre falei, agora o senhor vai me mandar para uma aldeia. E eu estava querendo fazer de tudo. E aí eu tinha o sustento necessário para ir para a aldeia. A gente foi visitar essa aldeia, eu e os meus amigos. Eu já tinha o suporte necessário, que é algo difícil de conseguir, o suporte todo. Eu tinha uma casa lá que já estava pronta, que era a casa dos ex-missionários. Uhum. Assim, eu estava assim, tudo perfeito para ir. Mas quando estava assim, perto da gente se mudar, eu peguei e conversei com os meus amigos, com esse casal que iria comigo. Falei para eles, olha, eu tô meio perdida, eu tô muito incomodada, eu não sei se isso é ansiedade, eu não sei o que é isso, eu tô com medo, não sei o que é. Então eu quero saber de vocês, mesmo se eu não for, vocês ainda vão para essa aldeia? Falaram, claro, tá, a gente não tá indo, dependendo de você, não. A gente vai. Aí eu até fiquei mais tranquilo. Falei, então tá bom. Se eles vão, mas mesmo assim eu ainda fiquei, não, eu vou. Até que teve um dia que eu não consegui dormir a noite inteira. E aí eu acordei e Deus falando para mim, Tati, você tá carregando um peso que você não precisa. Então você vai lá, você vai ligar para a organização, vai conversar com o seu pastor, vai fazer. Deus foi me mostrando passo a passo o que eu deveria fazer. E conforme eu ia fazendo, ligar para a organização, olha, não estou indo mais, não sei te dizer o que está acontecendo, mas eu não estou sentindo paz. Liguei para o meu pastor, liguei não, eu fui ter uma reunião com o meu pastor, falei para ele também. Uhum. E conforme eu fui falando e conversando com as pessoas, parece que o peso foi saindo. Uhum. Que eu estava carregando, eu acho que tinha um pouquinho de orgulho, porque desde os meus 11 anos eu falo que eu estou indo para uma aldeia indígena. Não era só um pouquinho, não, era muito orgulho mesmo. Uhum. De agora, poxa, você não é aquela que falou que ia para a aldeia e agora não vai mais? Como assim? Você não sabe nem o que você está fazendo. Então eu já tinha também aquele medo de julgamento das pessoas, de você não sabe o que você quer da vida.
Mas Deus tirou todo o peso quando eu tomei a decisão de obedecer o que ele estava falando para eu fazer. E bom, outro passo foi, naquele momento que eu não sei para onde vou, não sei o que fazer, um casal de amigos, eles precisavam de alguém para poder ir para a Índia, para ficar 6 meses lá, para poder, porque eles iriam voltar para o Brasil para pegar um novo visto. Uhum. Que eles iam pegar o visto de business. E aí o interessante foi que, ao mesmo tempo que eu estava me preparando para ir, eu sabia que para ir para a Índia eu precisava do inglês. Eu falava, eu não falo nada de inglês, eu sei falar how are you, Yeah. hi, What's your name? My name is era Tatiane. isso que eu sabia, mais nada. Falei, cara, mas como que eu vou? Liguei eu conversando com ele, Tati, fica tranquila. Quando a gente veio aqui para a Índia, a gente também não falava não, mas a gente tinha que usar o inglês de algum jeito, porque a gente não tinha ninguém que falasse português aqui. Então, você vai aprender. Você tem 3 meses aí para poder começar a aprender inglês. E aí, você vem aqui com o básico e no dia a dia você vai aprender com as crianças. Parece loucura, mas eu senti paz. Falei, vamos ver o que vai dar. E aí, mas eu falei, bom, primeiro eu preciso falar com o meu pastor. Aí, de novo, o processo, falar com o meu pastor, falar com a minha família, falar com os meus suportes. E aí eu sabia também que se eu fosse para a aldeia, eu ia ter o suporte, eu ia ter uma casa, eu ia ter uma equipe. Se eu fosse para a Índia, eu sabia que, primeiro, eu não ia ter uma equipe porque esse casal ia voltar para o Brasil. Eu não falo inglês, eu não falava inglês, então eu ia ter que aprender inglês, o básico, para eu poder chegar lá. E eu sabia que provavelmente muitas igrejas, muitos dos meus mantenedores, eles iam deixar de me ajudar por eu não estar indo com uma organização. Então eu sabia que era um risco que eu estava tomando. Mas Deus me trouxe uma paz que eu falei, então tá bom, Deus, agora é com o Senhor. A minha parte eu estou fazendo, conversei com o meu pastor, conversei com a minha família, agora eu estou indo, não tenho o suporte necessário, o Senhor me chamou, agora o Senhor tem que dar um jeito aí. E por incrível que pareça, pessoas que eu não conhecia, pessoas que nunca tinham me visto na vida, vieram falar comigo, Tati, você está indo para a Índia, a gente está querendo te ajudar financeiramente. E teve até mesmo pessoas que eu achei que eles iam me ajudar, iam me dar uma oferta só, eles me deram mensalmente. Uhum. E aí, durante aqueles 3 meses, ralando, tentando aprender inglês, cheguei, consegui o suporte necessário, cheguei na Índia falando meu inglês mais ou menos, mas não me faltou nada. Nos 6 meses que eu estive na Índia, não me faltou absolutamente nada. Deus me deu mais do que necessário. Ele me deu coisas que eu pude até mesmo compartilhar com as crianças do orfanato, com o orfanato. Então, assim, foi a melhor experiência que eu pude ter na minha vida. E se você me perguntasse se eu voltaria lá, esse é o meu desejo, é voltar para a Índia. Eu não voltei, porque os meus amigos, quando eles voltaram para a Índia, eles estavam sendo investigados. Então, eles foram expulsos ou deportados, mesmo que eles tinham o visto, eles estavam com tudo certo, eles tinham o visto, a primeira imigração, fala? Eu sei que o primeiro border deles, eles passaram, estava tudo certo, o segundo estava tudo certo, eles ficaram ainda na Índia, depois que eles voltaram para a Índia, eles ficaram acho que uns 2 meses, e aí a polícia bateu lá e falou, olha, a gente veio aqui, a gente está investigando vocês, a gente sabe que vocês vêm aqui por causa da fé de vocês, a gente sabe que vocês vieram aqui nesse ano e blá, blá.
sabiam tudo, tudo, tudo. E aí eles falaram, ó, só o interessante sobre a vida da irmã, né? Eu tô aqui ouvindo atentamente, pessoal em casa também, mas é interessante como essa porta que Deus abriu para a irmã, ela tá até mesmo relacionada lá no começo da história. Porque quem não conhece a história da Amy Carmichael, né? Eu não me lembro se ela era britânica ou se ela era da Irlanda, eu não me lembro, mas ela foi ser missionária na Índia, né? Sim. E a questão dos olhos azuis que ela orava, né? E Deus não respondeu, foi justamente ela passava lá a maquiagem e se passava por uma indiana, né? E podia entrar no templo e resgatar as crianças, né? Então essa é a história, né? A gente até contou recentemente na EBF que nós fizemos aqui na nossa igreja, né? É uma história muito preciosa, né? E realmente desperta muita atenção das crianças, né? É interessante que você pôde viver a realidade da Amy Carmichael na Índia nesse período que teve lá, né? Só um adendo só na história, mas aí Sim. a irmã contava desse casal missionário que a irmã foi ajudar, eles cuidavam do orfanato, né? Sim. E aí eles não puderam mais ficar lá, né? Não, então as crianças foram transferidas para um outro orfanato. E aí, nesse tempo que eles estavam sendo deportados, eu estava na Inglaterra, com a organização que eu estou hoje, com a OM, Operação Mobilização. Eu fui para a Inglaterra para poder melhorar o meu inglês, para poder voltar para a Índia. Então, a minha ideia era voltar para a Índia. É assim. Mas, também muito interessante foi que antes de eu saber de toda a situação que estava acontecendo com os meus amigos, Deus também já estava me incomodando e falando: você não vai voltar para a Índia. Aí eu fiquei: Deus, não faz isso comigo, não. E mais uma vez, Deus foi me preparando para o que ia vir, porque até então eu não sabia qual era a situação. Os meus amigos sempre falavam: Tati, ora por a gente e tudo mais. E aí, quando caiu a bomba, eu falei assim: a gente está sendo deportado. Foi quando eu falei: agora eu entendi o porquê que Deus já estava me falando. Antes mesmo de eu receber a notícia, Deus já estava me preparando. Mas isso foi em 2019. 2019 foi quando mudou o governo da Índia e vários missionários vieram de volta para o Brasil e de outros países também, porque esse novo governo que entrou lá foi que está acabando com o cristianismo. Está impedindo bastante o trabalho cristão lá, né? Bom, enfim, Sim. irmãos, nós estamos conversando com a missionária Tatiane, também hoje, né, à noite. Também a entrevista é gravada por conta do fuso horário, também da irmã Tatiane, não conseguiria participar ao vivo conosco, mas nós então estamos gravando, né, a conversa com o pastor. Então, vou pedir para você, já deixa aí o seu like também na conversa, compartilhe, se inscreva no nosso canal na Conversa com o Pastor. Bem, irmã, 2019, depois teve a questão da pandemia, né, que fechou muitas portas, enfim, a gente sabe, o mundo virou uma doideira, né, uma coisa, né, de louco, enfim. E, no caso, quando aconteceu a pandemia, a irmã estava, então, na Inglaterra, né? Não, deu quando toda aconteceu essa a pandemia, eu tinha acabado de voltar para o Brasil. Ah, tá. Então a irmã estava no Brasil, né? Eu tinha acabado de voltar para o Brasil e a minha ideia era... Eu recebi a notícia de que eu não ia poder voltar para a Índia. Uhum. E aí eu comecei a orar para que Deus me mostrasse aonde... Tá bom, então aonde que o Senhor me quer? E aí foi quando ele foi me mostrando aos poucos a Albânia, que eu comecei a procurar. Primeiro, eu comecei a procurar qual organização poderia me levar para a Índia. Uhum. E aí a minha mentora, ela pegou e falou assim: Tati, você sabe o que eu estou vendo? Eu vejo que você está buscando voltar para um lugar que talvez Deus não te queira. Você está pedindo para Deus te mostrar qual organização vai te levar, mas você não está perguntando para Deus aonde Ele te quer.
Você está Uhum. desesperada procurando uma coisa que talvez não seja o que Deus quer. Então, eu vou te desafiar a orar, pedindo para que Deus te mostre o lugar, se é um outro país, se é ou se é o seu próprio país. E aí foi quando eu não acreditei muito. Eu fiquei meio assim, né? Tipo, não, mas eu ainda quero ir para a Índia, porque eu só vim aqui para a Inglaterra porque eu quero melhorar o meu inglês para poder voltar lá e aprender a língua deles. Uhum. Mas os nossos planos não são sempre os mesmos planos que Deus tem em mente. Uhum. Todavia, porém, eu comecei a orar, daí depois, acho que depois de uma semana que eu tinha conversado com a minha mentora, uma bela noite, não consegui dormir de novo. Deus gosta de falar comigo à noite. Uhum. E eu comecei a pesquisar, então tá bom, Deus, aonde que o Senhor me quer? Que tipo de ministério? E aí foi que eu descobri o ministério aqui com crianças especiais na Albânia. E eu achei aquilo ali incrível, porque quando eu fiz a pedagogia, um dos metodologias de ensino que me chamou a atenção foi com crianças especiais. E aí, aonde eu trabalhava, tinha crianças especiais. E um pedacinho ali do meu treinamento, em Vianópolis, uma das coisas que a gente tinha que fazer era evangelismo durante o fim de semana, ou durante a semana, no dia de folga. E aí, aonde eu fiz o meu evangelismo, eu fazia na APAI. E eu só consegui fazer na APAI porque eles me pediram para fazer um projeto, um projeto pedagógico para que eu pudesse entrar lá. E aí eu usei a pedagogia e usei aquilo que eu já tinha aprendido no passado, como trabalhar com crianças especiais. E aí eu falei, olha, eles estão precisando de gente aqui nesse ministério. Talvez seja isso que Deus quer de mim. Tudo começou a se encaixar. E aí foi quando eu entrei em contato com a OM da Albânia. E aí entrei em contato com a OM do Brasil também. Porque como eu sou brasileira, eu sou enviada pela OM do Brasil, não pela OM Albânia. E aí eu entrei em contato com a OM. E o interessante foi que, como que as coisas acontecem também, né? Que eu tinha que eu tive uma entrevista com a OM Brasil, e aí eles me perguntaram por que eu queria ir para a Albânia, e aí eu expliquei tudo, o que tinha acontecido, falei da minha história na Índia, blá, blá, blá. E aí eles falaram, Tati, eles estão precisando de gente em Bangladesh. É algo muito similar com a Índia, com o trabalho que você estava fazendo na Índia, ajudando crianças com as tarefas de casa, com a homework, mas também você também vai estar ajudando órfãos lá, e a cultura é muito parecida com a indiana. Só que você não encontrou no site da missão porque Bangladesh está entre um dos países mais perseguidos. Então, a gente tem várias necessidades que a gente não posta. Então, foi por isso que você não encontrou lá. E aí, foi aonde meu coração ficou dividido. Aonde que eu vou? Eu tô tendo alguma coisa que é muito similar com o que eu quero, ou com o que eu já estava vivendo, e aí algo também muito similar algo, com algo que eu já tive no passado também, né? Com crianças especiais. Então, eu estava ali entre duas coisas que eu amava. E aí eu tinha uma data específica para poder dar essa resposta. Tá, você vai ou não vai? Isso foi a pandemia, foi 2020, foi janeiro de 2020. E eu ainda não tinha uma resposta. Eu só sei que eu não tinha paz nenhuma, porque eu tinha que decidir, eu tinha uma data para dar uma resposta, e o medo de não seguir o que Deus tinha para mim era grande. E lá vou eu começar a orar e pedir para as pessoas orarem, para que Deus me direcione, porque eu não quero ir para o lugar errado. E eu não sei quantas pessoas que vão estar assistindo que acreditam que Deus ainda fala através de sonhos.
Já fui muito julgada por isso, mas foi o que aconteceu comigo. Deus já estava falando comigo antes, e eu sei que eu venho de uma igreja tradicional, mas para mim foi como que Deus usou ali naquele momento, foi um sonho. E eu lembro que no meu sonho tinha 3 portas, e eu sabia, de alguma maneira, no meu sonho, eu sabia que uma era Albânia, uma era Bangladesh e uma era a minha cidade, Campinas. E aí eu peguei e falei assim para Deus: Deus, aonde que o Senhor me quer? Qual porta que eu devo ir? Aonde que eu devo entrar? E aí eu lembro que Deus falava assim para mim: escolhe. Eu falei: Deus, mas eu tô aqui diante do Senhor te pedindo para que o Senhor me ajude, porque eu não quero fazer aquilo que é a minha vontade, eu quero fazer a sua. O Senhor precisa me mostrar qual que é a porta que eu tenho que entrar, qual que é o país, qual que é o lugar onde que o Senhor me quer. E aí eu escutei de novo ele falando: Tati, entra em qualquer porta que você entrar, eu vou estar indo com você. Ai, e aí, de alguma maneira, eu lembro que eu abri a porta e eu vi a Albânia. Aí você vai me perguntar, mas como você sabia que era a Albânia? Não sei. Mas o interessante é que eu tenho uma foto hoje que é exatamente o que eu vi no meu sonho e que no fundo tinha uma bandeira da Albânia. E aí hoje eu falo, foi por causa dessa bandeira que eu sabia que era a Albânia. E aí foi assim, mesmo assim eu ainda não estava tão convencida, porque eu ainda fiquei, tá, talvez esse sonho foi eu querendo fazer a minha vontade, e aí eu estou só, é coisa da minha cabeça. Mas aí naquele mesmo dia, 2 coisas aconteceram. Um amigo meu da Inglaterra, ele me enviou uma mensagem, falou assim, falando, Tati, quando você tem quando você estava falando da Albânia, você não estava confusa. Mas quando foi falado de Bangladesh para você, lembra que você começou a ficar confusa? E lembra também que Deus não é um Deus de confusão. Então, o que trouxe toda essa confusão para você foi quando você ouviu falar de Bangladesh. Então, ora mais um pouco e pensa bem o que te trouxe confusão. E aí, naquele mesmo dia, uma das meninas que estava no treinamento comigo da UEM, ela falou para mim, Tati, eu tive um sonho com você. Eu estava no navio da missão, que é o Logos Hope, é um dos ministérios, um dos grandes ministérios que a OM tem, que é com o navio, e ela estava para ir para o navio naquele ano de 2020. E ela falou, Tati, a gente se viu de novo na Albânia. Eu estava no navio e você estava na Albânia. Aí eu fiquei, bom, talvez essa seja a confirmação que eu tenho que Deus está me dando. E aí, só para fechar com chave de ouro, que ano passado, essa minha amiga, ela veio com o navio aqui para a Albânia e teve toda a pandemia, todo aquele período. A gente tentou se ver, porque ela era de São Paulo, a gente tentou se ver várias vezes, a gente não conseguiu. E a gente se viu de novo aqui na Albânia durante 2 meses. Então, aquilo ali para mim foi. Ela já tinha até esquecido do sonho, eu já tinha até também esqueci que ela tinha tido esse sonho. E aí, ano passado, quando o navio estava para vir aqui, foi também algo incrível e foi mais uma confirmação de Deus de que eu estou no lugar certo. Ainda mais porque o navio era para vir em 2020 aqui. Aí eles tentaram em 2021, não conseguiram. E eles conseguiram vir para cá em 2022, que é quando ela estava dentro do navio também. Então, foi uma das coisas assim que me chamou muita atenção, principalmente por ser uma pessoa que vem de uma igreja tão tradicional, de que Deus ele fala do jeito que ele quiser. Ele usa todas as maneiras. Não, exatamente, né? Não que a gente busque, né, significado para todos os sonhos, porque obviamente, como a Bíblia diz, os sonhos são enfado da carne, né? E obviamente o enfado da carne
Às vezes a gente sonha até coisa que, enfim, Tem nada a ver. não tem nada a ver, mas eu não descarto, não, viu, irmã? Que Deus possa ter realmente falado com a irmã, justamente por um momento de confusão, né? Por um momento de algo, de uma decisão tão, tão séria, né? Na vida da gente, que é realmente o fato da gente poder servir aí a Deus, né? Bom, antes da gente continuar, rapidinho, né? Eu até tinha comentado com a irmã Tati que eu ia passar o que eu ia passar ia falar sobre tanto a nossa livraria, né, como também sobre a Trintariana. Então, eu não vou colocar a nossa propaganda não, mas só vou convidar você que está nos assistindo a acessar o site da bio.iclep.com/conversa com o pastor, né, e ver ali, né, os títulos da livraria Conversa com o Pastor. E também você depois acessar o site biblias.com.br e conhecer o trabalho da Trinitariana. Bom, irmã Tati, voltando aqui para nossa conversa, lembrando ao pessoal que o nosso programa hoje é gravado, né? Queria então que a irmã desse continuidade, né? Então, a irmã, como que foi essa viagem para a Albânia e como que está hoje o trabalho da irmã aí na Albânia? Bom, não foi fácil conseguir também os mantenedores, porque foi bem na época da pandemia. A minha família, ela trabalha. Meu pai tem um depósito de reciclagem, então o meu pai e aí tinha a minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo trabalhavam com meu pai. A minha mãe não trabalha, ela cuida dos meus avós. E a minha outra irmã, ela tem um restaurante. Então, assim, quando você é dono do próprio negócio e acontece uma pandemia, o negócio ficou Complicado. feio. Foi quando eu Eu pensei. sei. Foi Passei quando eu, por isso também por aqui, né? Hoje eu estou integral no ministério, mas eu sei do que a irmã está falando, realmente complicado, né? e aí eu fiquei, como Deus? Primeiro, porque a gente precisa, o sustento tem que ser em euro. Aí eu fiquei, tá bom. Se já estava difícil conseguir o dinheiro em real, imagina em euro. E aí eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. Então, ou o Senhor está fazendo tudo isso aqui para me mostrar que não é para eu ir, ou o Senhor está fazendo tudo isso porque o Senhor vai fazer um grande milagre. E eu estou realmente esperando ter um grande milagre. E realmente ele fez. Porque para conseguir vir para cá e conseguir o sustento, não foi fácil, mas Deus usou pessoas assim que não conversava por anos e me perguntou, Tati, quanto que falta? Falta tanto. Ó, então a gente vai te dar metade do que está faltando, a gente vai te ajudar com tanto. Então, assim, eu dou glória a Deus por cada mantenedor que ele colocou no caminho esse momento, porque nesse período de pandemia, eu não esperava com as dificuldades que a gente estava tendo. Mas dou glória a Deus, porque foi mais uma confirmação de que ele me queria aqui. E, bom, eu vim aqui para a Albânia, e aí os primeiros meses eu fui aprender a língua, porque aqui a gente fala albanês, e também o italiano, mas a nossa equipe ela é toda internacional. Então, o nosso a nossa principal língua é o inglês. Mas com as pessoas, como elas são mais humildes, então nem todas as pessoas aqui falam inglês, então por isso que a gente tem que aprender a língua local, que é o albanês. E para aqueles que não sabem, a Albânia, ela esteve por um período de mais de 50 anos no comunismo. Então, por muito tempo, a Albânia, ela estava até mesmo como uma das mais perseguidas. Há 30 anos atrás, ela estava como uma das mais perseguidas, porque não podia entrar o evangelho aqui de jeito nenhum. Até mesmo os católicos, eles não podiam falar de Deus. Você não podia nem falar, ai meu Deus, que você era preso. Não podia falar nem Deus. A Albânia, ela, no comunismo, né, ela adentrou a época da cortina de ferro ao comunismo, mas
foi um estado que se proclamou ateu, né? O Sim. líder, eu não sei o nome do líder aí, né? Mas ele se proclamava ateu, né? E o estado era oficialmente ateu, né? E proibia toda religião. Né? Tanto que é forte na Albânia, a irmã pode confirmar para nós também o islamismo, né? Sim. Além do catolicismo, também há uma comunidade islâmica muito forte na Albânia. Né? 80 nada. Quase 90 e poucos por cento são muçulmanos. Porém, aqueles que se dizem muçulmanos aqui, a maioria deles, eles são tradicionais, são pela tradição que eles falam que eles são albaneses, Muçulmanos. que eles são islâmicos, que eles são muçulmanos. Então, assim, você vai perguntar para eles qual religião que vocês vão falar que eles são muçulmanos. Aí você pergunta, mas você faz o jejum no Ramadã, que são 40 dias de jejum? Não, não faço, não. Ah, você faz assim orações? Não, não faço. Você vai na mesquita uma vez no ano. Então, assim, eles falam que muitos daqui falam que eles são muçulmanos, mas eles não seguem. Então, é bem parecido com muitos católicos aí do Brasil. Sim. Uhum. Que são só pela tradição mesmo. E até mesmo o interessante aqui é que eles também não leem o Alcorão. Então, teve algo muito interessante que aconteceu, que semana passada eu estava com uma equipe aqui, e a gente foi para um mercado que só tinha muçulmanos, e a gente foi lá para evangelizar. E é claro que eles vão falar que a gente são muçulmanos, etc. Só que nós tínhamos na nossa equipe uma albanesa que ela seguia o islamismo, então ela sabia o que eles iam falar, o que eles poderiam ou não falar, e ela estava pronta para responder, e nós tínhamos também um africano que também era muçulmano. Então, assim, eles conseguiram conversar muito fácil com as pessoas, de certa maneira, porque eles eram muçulmanos, eles seguiam, eles sabiam como se aproximar. Então, assim, eu diria que, claro que nós tivemos pessoas que não queriam nem ouvir o que a gente estava falando. Nós tivemos acho que foram dois homens que estavam até gritando com a gente, mandando a gente ir embora do mercado. Ah, desculpa, o mercado que eu falo é feira. Isso, é. Feira, desculpa, eu falei mercado, depois eu fiquei, mercado, esse negócio tá estranho. Isso era na feira, então a gente foi em uma feira que era só islâmicos, e a gente foi numa outra feira que tinha algumas pessoas eram islâmicas, outras pessoas eram mais católicas. E assim, os albaneses, eles têm muito orgulho de falarem que eles podem ouvir sobre qualquer religião, mas que eles vão seguir o que eles acham que é certo. Então, muitas dos albaneses, eles vão de manhã na igreja católica e à tarde eles vão na igreja cristã. E aí tem aqueles que são muçulmanos que vão, às vezes, na mesquita, e aí à tarde eles vão na igreja cristã, porque eles estão simplesmente procurando uma resposta, eles estão procurando ter alguma conexão com Deus. Então é fácil de você se aproximar, porém é muito difícil deles se converterem, porque eles acham que alguns deles acham que só a minha oração, por eu ser de fora do país, por eu ser estrangeira, eles acham que a minha oração é mais poderosa que a deles. Ou que só eu posso entrar diante de Deus e conversar com Deus. Mas a gente tem trabalhado muito isso com os ministérios que a gente tem aqui na Albânia. Então, nas reuniões que a gente tem incentivado as famílias, as crianças a orarem. E a falar para elas de que elas podem ter uma conexão direta com Deus. Elas não precisam de nós missionários aqui para poder entrar diante de Deus e pedir o que eles querem. Ou até mesmo agradecer. Não é necessário ter nós aqui. Ok. E especificamente, irmã, a irmã então trabalha com a organização, né,
como a gente conhece aqui no Brasil, como a missão OM, né? Isso. E ela tem uma diversidade, né, uma pluralidade de ministérios, né, na Albânia, enfim, né, Sim. e ela trabalha. Quais são as áreas que a organização trabalha e especificamente qual é o trabalho que a irmã tem desenvolvido aí? Bom, a gente tem o grupo de plantação de igreja, que é mais de mobilizar a igreja e de dar o suporte a ela para fazer para a gente poder alcançar mais regiões, vilarejos. Uhum. E aí nós temos também o que a gente chama de Teen Street, que é mais o discipulado com os adolescentes. E nós temos um outro que a gente trabalha mais com a comunidade. A gente quer fazer um centro comunitário, mas a gente ainda está caminhando para isso. E nós temos também o projeto com ciganos. E o último, que é o que eu estou presente, que é com crianças especiais. Então, eu vim aqui específico para trabalhar com crianças especiais. Eu comecei ajudando através da minha profissão, sendo professora. Então, mesmo que eu ainda não estava, eu estava aprendendo a língua ainda, eu consegui ainda ajudar algumas crianças em matemática, e 2 delas eu estava ajudando com o desenvolvimento de leitura. E algo que é muito interessante aqui, não sei quantos de vocês sabem da história, não só da Albânia, mas dos Balcãs em geral, porque, assim, por conta do comunismo e por conta de guerras e tudo mais, eles acreditam que crianças especiais são um castigo de Deus. Então, por muitos anos, principalmente na época do comunismo, essas crianças especiais, pessoas especiais, elas ficavam escondidas dentro de casa, e assim, porque era uma vergonha estar na sociedade. E aí, um dos lugares que a gente faz visita é um centro para crianças especiais, que é praticamente um orfanato. E eu fiquei, assim, abismada de ver que essas crianças, elas não têm desenvolvimento nenhum. Crianças que poderiam ir ao banheiro sozinhas, elas usam fraldas. Crianças que poderiam ter desenvolvido a fala, não desenvolveram, porque ninguém motivou elas, ninguém as ajudou, incentivou. Uhum. Então, assim, nesse centro que a gente vai, são 34 crianças. De 34 crianças, 5 falam. E assim, eu digo crianças, mas na verdade tem ali adultos de 50 anos, adultos de 40, de 35, adolescentes de 17, 15 anos, é tudo misturado. E não foi nada desenvolvido. Porém, hoje a gente teve uma experiência incrível ali naquele centro. A gente estava cantando algumas músicas, como eles não param e eles não ouvem as histórias quando a gente vai contar, mas eles ouvem as músicas. Começa a cantar, eles começam a dançar, eles começam a querer cantar, balbuciar. E hoje foi algo muito especial, principalmente porque como que Deus ele pode mudar os planos, né? O nosso plano era levar essas crianças para tomar café fora, porque é verão, e agora é tempo, assim, a gente queria mostrar para eles um pouquinho, assim, de que eles podem ter uma vida normal como qualquer outra criança, Então, indo para fora, vamos tomar um sorvete, vamos ir para a praia, fazer algo diferente, porque essas crianças, elas ficam ali dentro eu vou dizer orfanato, né? Daquele centro ali, eles ficam ali o dia inteiro sem fazer nada. Tem criança que fica na cama o dia inteiro. Então, a nossa intenção era ir para fora, mas está muito quente. Gente, semana passada fez 43 graus aqui. A semana inteira, 43 graus, 40 graus. À noite, ninguém conseguia dormir. E aí a diretora da escola falou assim, olha, eu acho melhor vocês não irem, mas aí vocês ficam com as crianças pro lado de fora, a gente vai achar um lugar que tem uma sombra, e aí vocês ficam no lado de fora, no pátio. A gente ficou no pátio, e assim, conforme a gente foi cantando,
a gente viu uma das moças que trabalham lá, ela começou a chorar porque ela sentiu que o Espírito Santo estava falando com ela, e uma das adolescentes também. E eu vou dizer que até eu estava ali, ó, eu estava sentindo a presença de Deus ali, e outra coisa, não tava nem quente, não estava o calorzão que fez esses dias todos. Foi assim, inexplicável o que aconteceu hoje. Uhum. E de ver que até mesmo uma das crianças, ela começou a falar Jesus, Jesus, Jesus. E você sabe, aquelas crianças, a sociedade não tá nem aí para elas. Mas ali naquele momento que a gente estava cantando, elas queriam louvar a Deus. De um jeito que eu nunca tinha visto antes. Em 2 anos que eu tô aqui, foi a primeira vez que eu vi aquilo acontecendo. Delas querendo louvar e realmente, eu diria que aquilo ali não foi música, foi realmente louvor de dentro do coração, falando Jesus, Jesus, Jesus. Não tem explicação. Deus queria que a gente ficasse ali, não fosse para a cafeteria. Então, um dos ministérios que eu tenho participado, que não é só a minha profissão que eu tenho usado, mas é aquilo que a gente conhece da palavra de Deus, de que Deus ele não faz acepção de pessoas. E por mais difícil que seja, e a gente não faz a mínima ideia do quanto essas crianças entendem. Eu não posso falar para vocês o quanto que elas entendem das músicas que a gente canta. Eu não tenho noção do quanto elas podem entender quando a gente pega uma delas só para conversar. Mas o Espírito Santo tem o poder de poder fazer com que aquelas crianças louvassem. Amém. Louvado seja Deus, né? Sim. Irmã, queria também que a irmã falasse um pouco para a gente, né, encerrar, das necessidades do evangelho que a Albânia tem. Né? A irmã falou um pouco sobre a cultura albanesa, né? Falou um pouco sobre essa questão da religiosidade nominal, né? O que os fazem é um pouco diferente dos países árabes, né? Onde o Islã lá é algo muito aguerrido, os muçulmanos lá são muito combativos, né? Diferentemente da Albânia, enfim. Até outros países da Europa que tem essa característica com todas as religiões, praticamente, né? São assim no catolicismo, são assim, enfim, com a igreja ortodoxa, né? Muitos ali também não tem esse apreço pela fé, isso é algo, por qualquer fé, né? Mas, assim, em termos do trabalho cristão, né? Cristão evangélico, vamos dizer aí, na Albânia, né? Quais são as necessidades? Né? A Albânia precisa de missionários, é um país hoje que pode receber missionários, porque às vezes o pessoal que acompanha a conversa com o pastor geralmente são jovens, seminaristas, né? Pessoas que, como a irmã, um dia tiveram um sonho, né? Ou então estão em dúvida sobre aonde servir a Deus, né? Eu queria que a irmã falasse um pouco sobre esse panorama que a gente encontra no Evangelho na Albânia, né? E se há ou não a possibilidade de orarmos para mais missionários aí. Sim, sim. É necessário muito mais missionários. Eu vou dizer, muito mais missionários, eu diria famílias e homens. As famílias aqui, como que elas. Vou falar um pouquinho também como que funciona aqui. Aqui é um dos países mais pobres da Europa. Uhum. E com isso, muitas pessoas têm mais albaneses fora do Brasil do que dentro, porque eles vão a trabalho. O que acontece? O homem da família, ele vai para fora do país, ele vai para a Alemanha, vai para a Grécia, vai para a Itália, arruma um emprego, fica 3, 4 meses lá, volta, traz o dinheiro para a família, fica 1 mês e volta. Uhum. Então, eles vão arrumar dinheiro para fora do país. As crianças, elas crescem sem uma característica sem ter um homem para elas verem
o que é ser um homem. E, infelizmente, o que acontece, principalmente as famílias que eu trabalho, que são famílias que são mais humildes e que têm crianças especiais, que, por incrível que pareça também, quase todas as famílias que têm criança especial é mais de uma criança. A maioria delas tem 2, 3 que tem algum problema. Uhum. E aí o pai tá fora, e aí quando volta, ele é alcoólatra. E aí, às vezes, bate na mãe, às vezes simplesmente não fica em casa. Então, as crianças daqui, elas crescem sem saber o que é um pai. Elas crescem sem saber o que é ter o homem, o caráter, né, de homem. Eles sabem o que é ter uma mãe cuidando deles. Então, uma das orações que nós aqui nós temos feito é realmente para que Deus envie mais homens. Ou famílias, para que até mesmo essas crianças elas vejam o que é ter uma família. Nós temos aqui na Albânia, a maioria aqui são em famílias. Nós temos algumas famílias aqui trabalhando com nós como missionários, e isso tem sido um grande exemplo para eles saberem o que é família e o que é família de Deus. Então, essa é uma das necessidades, mais homens para a obra. Outra necessidade seria, nossa, tem muitas. Mas outra também seria fisioterapista. Nós aqui da UEM, e no ministério em que eu estou, nós temos uma fisioterapista, a Anneli, ela é mexicana, ela está aqui, já vai fazer 4 anos. E como tem muita gente, não só crianças especiais, mas tem muita gente com problema na perna, com problema disso, com problema daquilo. Gente, é necessário ter mais fisioterapeutas aqui. A gente tem uma das igrejas que a gente apoia com plantação de igreja, eles têm todo o necessário para ter uma fisioterapista, 1 até 2 fisioterapistas lá, mas não tem, porque tinha uma fisioterapista no passado que ajudava lá, mas aí ela teve que ir embora por algum motivo, e aí hoje eles têm lá todo um consultório fisioterapeuta, nem sei como fala mais, mas é isso aí, gente. Fisioterapeuta. Eu vi a irmã falar fisioterapista, eu falei, não vou interromper a irmã, não vou cometer essa indelicadeza, né? Mas fisioterapeuta. Gente, vocês entenderam. Então, eles têm todo um consultório, mas não tem quem trabalhe. Uhum. E até mesmo dentistas. Gente, a gente precisa de dentista aqui. Porque eles acreditam. Outra coisa também da cultura aqui que eu não entendo. As crianças, elas crescem sem escovar os dentes. Porque eles querem que caia primeiro os dentes de leite, para depois começar a ensinar a criança a escovar os dentes. Só que aí, quando a criança Irmãos, ok, perdemos a conexão, né, com a missionária Tatiane, né? Acho que perdemos aí por algum motivo a conexão com a irmã, né? Só vou tentar retornar aqui com ela. Voltando aqui, vou tentar retornar aqui com ela, né? Algo aconteceu ali, né? Mas enfim, foi uma bênção poder conversar com a irmã, né? Uma pena, mas nós vamos ainda tentar retomar, né? Ela acabou saindo, eu vou pedir para que ela retorne, né? E enfim, né? Deixa eu só digitar aqui. Ok, eu não ia colocar a propaganda da conversa com o pastor da livraria, mas enquanto a gente resolve esse probleminha técnico, rapidinho, irmãos, acompanhe conosco aqui esse recadinho da conversa com o pastor. Graça e paz, meus amados. Hoje à noite eu gostaria de trazer um recadinho especial para você.
na nossa livraria Conversa com o Pastor, nós estamos lançando este inário aqui, ó. Inário Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais. Esse inário foi composto pelos nossos irmãos da Igreja Batista Independente em Vilhena. E é um inário que visa resgatar os hinos tradicionais, os hinos antigos, né? Aquele livrinho de corinhos que muitos de nós, de nossas igrejas, utilizaram aqui no estado de São Paulo e também em vários outros lugares. Nós temos duas versões, uma versão com música e cifra, também para que você que toca teclado, piano e para você que toca violão, poder tocar aí os corinhos antigos, e também para que você possa acompanhar a outra versão, a versão apenas com letra, tá bem? Além dos demais outros lançamentos de outros títulos da Conversa com o Pastor, como o livro Promessa pela Fé, o livro Rasto de Sangue, também o livro Por que Devemos Continuar com as Bíblias Tradicionais do Irmão Hélio, além do livro Profecia do Pastor Jaime. Então fica aqui o meu convite para que você possa acessar este link aí na descrição, bio.eclep.com/conversa com o pastor, ou se preferir, o QR Code do lado aí, e conhecer um pouco mais da nossa livraria Conversa com o Pastor. Muito obrigado a todos e vamos continuar aí com o nosso programa Conversa com o Pastor. Ok, nossa irmã tinha entrado, ela saiu de novo, né? Mas eu pedi para ela, vou pedir para ela aqui novamente entrar, né? Novamente aqui, irmãos. E ela comentava aqui sobre a Albânia. Opa! Agora sim. Oi, irmã, ok. Estamos de volta. Me ouve, irmã? Te ouvo, te ouvo. Te ouvo. Tá certo, tá certo. Não, irmão, tudo bem. Deu uma conexão e nós aproveitamos, né? E colocamos aqui de novo a propaganda, enfim, o pessoal entendeu. Mas a irmã, só para a gente finalizar, né, irmã? Para a gente não ficar sem ter a gente terminar essa parte, né? Então a irmã comentava conosco sobre a necessidade, né, de fisioterapeuta, de dentista, né? A irmã explicava que as crianças até os dentes de leite, elas não escovam os dentes, né? Não. E depois elas esperam cair para começar a escovar? Como que é? Isso. Mas aí os dentes já tá tudo preto. Ah. Aí também, e aí você vai ver vários adolescentes com o dente tudo coisa, porque não aprende. Eles não aprendem a escovar os dentes. E aí as crianças especiais, do mesmo jeito, você vai no centro, você vê assim os dentes tudo cheio de tártaro, cheio de coisa. E assim, é difícil até mesmo para os dentistas daqui, eles não querem se aproximar de crianças especiais para poder ajudar a escovar o dente. Uhum. Então, dentista, fisioterapeuta, são apenas duas das necessidades. E agora eu vou falar só mais uma, só para a gente fechar aqui. A gente precisa eu não sei qual que seria a palavra certa, se seria, tipo, alguém, tipo, homem de negócios, né? Alguém que saiba como ajudar os albaneses a desenvolver na agropecuária, nessa área. Agrônomo. Isso aí. Agrônomo. Nossa, você tá muito bom em português. É isso aí. Porque assim, eles têm várias fazendas aqui, mas eles não sabem como se desenvolver para poder vender, para poder desenvolver o país em si. Uhum. Então, acho que a gente precisaria. A gente está até tentando ter alguns treinamentos aqui para esses fazendeiros, para ver se eles conseguem desenvolver e conseguir o próprio dinheiro aqui na terra deles, para eles não precisarem ficar indo para fora do país para trabalhar. Então, essas seriam as três necessidades. O ideal seria justamente isso, né, para que as famílias, né, não precisassem ser desfeitas, né, criar renda na própria comunidade. O Ministério Portas Abertas, né, a gente tem a satisfação de poder também participar com eles em algumas ações, eles visam também muito isso, né, trabalhar essa parte, né,
de criar renda, porque em muitos países acaba que a pessoa se converte, ela é expulsa de casa, ela acaba tendo que desenvolver o próprio negócio para poder ter a subsistência. Bom, enfim, irmã, foi uma satisfação muito grande poder conversar com a irmã, poder ter esse tempo, né, com a irmã, poder conhecer mais da irmã e poder conhecer também mais do ministério na Albânia, né? Para entrar, se algum pastor gostaria de participar com a irmã e gostaria de comunicar para sustento da irmã, a irmã tem uma missão no Brasil que envia esses recursos, a pessoa pode entrar em contato direto com a irmã, como seria? Pode entrar direto comigo ou pode entrar em contato com a OM Brasil. Tá. Uhum. Pode passar o contato da irmã aqui na live? Tem algum problema? Pode passar meu contato, é que eu só não lembro qual que é meu contato. Esse aí é o WhatsApp da irmã Tatiane também. Agora eu sei, viu? Isso. Não, é mais 363 363-3428. Tá bom. Isso aí, gente, viu? É isso aí, o código de área, né? Mais 355. Se você digitar isso aí e salvar o contato e abrir no YouTube, você vai ter a oportunidade, então, de conversar com a irmã Tatiana. Ela tem um WhatsApp. Bom, irmã, muito obrigado, né, pela sua participação. Muito obrigado por compartilhar conosco, né, dessa conversa tão especial, né? Ainda bem que deu certo da irmã retornar para a gente terminar aí o pensamento, né? Então, sou grato a Deus pela vida de irmãos e irmãs como a irmã, né, que sempre ouviram a voz do Senhor e obedeceram a voz do Senhor. Eu sei que Deus chama e chamou muitos outros e chama ainda, né, muitos outros cristãos para sair da sua zona de conforto, né? A irmã poderia estar aqui na sua cidade. Campinas é uma grande cidade, uma cidade rica, próspera, e a irmã poderia estar aqui, né? Mas ouviu a voz do Senhor e está servindo ao Senhor através da obra missionária. Irmã, o testemunho da irmã foi uma grande bênção na minha vida, tenho certeza que vai ser na vida de cada um dos irmãos. Amém. Tá bem? Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade também. É muito bom também compartilhar um pouquinho do meu testemunho e, quem sabe, clarear as ideias de algumas pessoas aí, né? Que tem o chamado. Exatamente. Também. É isso então, meus queridos. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor. Deus abençoe.